Olá, seja bem-vindo ao canal HP Knato. É um prazer a gente estar continuando aqui com o nosso curso, continuando o significado e o simbolismo de Chakana. Nós estamos aqui falando sobre o bem-estar, sobre essa evolução pessoal na visão andina, ou seja, no conhecimento dos nossos amigos aqui do lado, né? O povo, né, que desenvolveu essa filosofia. E eu estou trazendo em primeira mão para vocês, traduzindo do espanhol para o português, para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento e aumentar e dilatar o estado de consciência de vocês. Estou melhorando meu cenário aqui, mas por enquanto é o que a gente tem e a gente faz o melhor com o que a gente tem sempre, né? Melhorando sempre 1% ao dia. Nós vamos continuar com o nosso curso aqui. E eu falei na aula passada que a questão de Pachamama e alguns aspectos, algumas palavras que a gente citou na aula passada, vou estar falando aqui novamente e até colocando um videozinho com as palavras para vocês ir gravando, né, esses termos, porque a gente vai hoje falar um pouco sobre como deixar os chakras alinhados na visão maia. A gente sempre fala muito da visão da Índia, né, sobre como os indianos fazem, mas como é que o povo andino tem essa visão e como esse simbolismo é forte e por que você vai ver certos símbolos por aí, certos traços geométricos, e aí você vai começar a entender o que um significa dentro do outro e por que a gente vai fazendo toda essa teoria para vocês. Mas para não ficar chato, vamos começar aqui. Eu falei para vocês que a gente tinha aqui em primeiro lugar, quando a gente vê Munana é a vontade de viver, né? Então Munana você ver, você está vendo as coisas à sua volta, o mundo, as formas que você tem acesso, né? Então você tem acesso através do seu olhar, ou dos 5 sentidos, o cheiro, o tato, o paladar, são formas de ver. Quando a gente fala ver na visão andina, é que você está sentindo a vida. Ou seja, quando nós falamos de força, aqui eles vão entender, né, que Pacha, né, como a gente falou, tempo, força do tempo, ou o viver em si, o presente, né, você tem que sentir, não tem como só você ver. Ver é um tipo, usando os nossos sentidos, vamos dizer assim, é uma forma muito simples e muito fraca de você sentir a vida. Então é necessário você, além de ver, é necessário você sentir. E o processo de sentir vem de uma contemplação mais profunda, onde você vai olhar aquilo e puxar algo daquilo para dentro de você. Então eles definem da seguinte forma, nós vamos desenhar aqui. Eu quero ver se eu consigo, espero que vocês estejam conseguindo ver. Eles colocam 3 aspectos interessantes que se unem um com o outro. O primeiro círculo, o segundo círculo e o terceiro círculo. Eles fazem mais ou menos essa fórmula aqui, né? Parece aquelas fórmulas de ciência de molécula, né? Eles desenham dessa forma. Mas aqui eles vão colocar 3 aspectos interessantes para vocês entenderem na visão deles, para você compreender esse conhecimento. Fora do círculo aqui, eles colocam 2 aspectos. Vou colocar in, que é o inconsciente, tá? Para vocês compreenderem aqui. Do lado de cá, o nada. Ou seja, aqui simboliza a loucura. Do lado externo disso que a gente está entendendo aqui. De um lado, inconsciência. Do outro lado, o nada, o vazio, né? A loucura para nós, ou seja, aquilo que é incompreensível para nós. Nesse primeiro círculo, ele coloca aqui comunidade, ou seja, a comunidade, a nossa sociedade, a nossa família, como lidamos com tudo isso, com amigos, com o trabalho. Nossa comunidade, ela envolve todos os aspectos que o lado humano da gente se defronta com outras pessoas. Esse é o primeiro aspecto do primeiro círculo, na forma andina, como estamos falando aqui. Neste outro, tem outra comunidade, natureza.
ou seja, a natureza. Aqui nós estamos tendo comunidade dos vivos, dos que têm Munana. Munana é vontade de viver, os que estão vivos, humanos, humanoides, pessoas, né? Comunidade em geral, todo ser humano que você se deparar. É uma forma de energia que o ser tem que lidar com isso. Aqui é a natureza. Aqui é um ponto interessante, porque quando eles falam natureza, eles vão falar assim que a natureza são os animais, as florestas, os rios, tudo que está à nossa volta. E o que acontece nesse ponto? Para os nossos chakras estarem alinhados, entra naquela aula que eu falei de Pachamama, onde diz que você tem que estar, vamos dizer assim, alinhado com o planeta. Ou seja, para os chakras estar alinhados, você tem que ser um protetor da natureza. Você tem que estar coligado à natureza. E isso indica, às vezes, caminhar descalço, sentar, contemplar a natureza, ter sua planta em casa, o seu animal. Tudo isso tem a ver com a comunicação, essa comunidade da natureza. Ou seja, se você estiver alinhado com as pessoas à sua volta, em amor, em sintonia, uma sincronicidade do bem, e por outro lado você está ligado à natureza, você vai ter, vamos dizer assim, já 2 passos para você estar com seus chakras na visão andina alinhados, ou seja, na forma que ele tem que girar, na forma correta. E o terceiro aspecto que eles colocam aqui de comunidade é a comunidade. Aqui ele vai falar dos espíritos, ou seja, uma parte interessante. Então aqui são os vivos, aqui a natureza e aqui os espíritos. Aqui é um aspecto interessante que, assim, primeiro que a gente, na nossa sociedade moderna, a gente não leva em consideração vários aspectos. O inconsciente, o nada, o vazio, a gente não leva em consideração no dia a dia, né? E às vezes as pessoas não vivem bem em sua comunidade, não tem Quando eu falo viver bem, você nunca se dará bem com todo mundo. É uma mentira. Você vai se dar bem consigo mesmo, consigo mesma, e da sua posição você conseguirá ter um bom posicionamento com as pessoas à sua volta. Ou seja, esse eu interno, estando se aceitando, se conhecendo, você vai começar a compreender que você pode fazer algo melhor pelo próximo, pela sua comunidade, algo que precisa ser feito para a sua comunidade. Ok? Este é um ponto. O outro ponto, esse é um pouco mais complexo, que é a comunidade dos espíritos. A gente vive em sintonia com os espíritos, principalmente os antepassados, né? A gente tem os nossos antepassados. São pessoas que viveram com a gente, que esperam algo da gente, e a gente pode honrá-los, ou seja, fazendo as melhores atitudes de proteção aos vivos, de proteção à terra, à natureza, e não esquecendo que eles estão e já se foram, mas que eles deixaram um legado para nós, e você também deixará um legado para os outros. Então, a gente tem que se sintonizar e se concentrar em deixar sempre o melhor de nós para os outros. Ou seja, o melhor que a gente puder, se a gente puder deixar melhor do que a gente encontrou o nosso planeta, as pessoas que estão à nossa volta, a natureza. E assim, vamos estar alinhados com esses espíritos, com esses que estão nos protegendo. Porque se nós estivermos em rota errada, esses espíritos não irão colaborar nessa sincronicidade que a gente tanto fala. Os espíritos não vão colaborar. E assim, parte da nossa vida é, de certa maneira, influenciada por eles. Eles não permitem que os nossos velhos inimigos nos atormentem, que velhos processos de magia negra às vezes nos peguem e nos derrubem. Eles estão sempre tentando de alguma maneira nos proteger. Então, uma forma de estar alinhado, porque eu não vou explicar por que está falando isso aqui. Aqui no centro, vocês perceberam que aqui tem um ponto de junção? Ó, aqui, ó, bem aqui, ó, tem um ponto de junção. Olha,
os três círculos se juntam e há um ponto de junção que é este aqui. Eles chamam que este ponto aqui seria o nosso chakra. A nossa flor de lótus que está aqui, né, em cada ponto, ela tem 3 partes. E as partes que eu estou falando aqui, elas são energeticamente alimentadas pelo contato com a natureza, por essa vibração com os espíritos, segundo a visão andina, gente. Eu estou falando da visão andina para você evoluir, para você aumentar seu entendimento. Você pode usar isso para alguma coisa, para os seus pensamentos ou não. Você que me acompanha, isso aqui é uma aula para vocês. Então, se esse assunto não interessar, tudo bem, mas eu acredito que seja interessante. Se você é um místico, quer evoluir no entendimento de religião, dessa teologia, procure compreender um pouco mais tudo isso. Isso é muito importante na minha visão para você, tá? Para você compreender. Então aqui eles vão falar, aqui sim essa junção, os chakras corretos. Ou seja, como os chakras têm que estar unidos, ou seja, como ele vai funcionar, né? Ou seja, como que ele é. Então eles falamos que nós temos que ter saúde. Saúde pessoal, ou seja, sua saúde, seu corpo, sua vida, as coisas que você faz, seu alimento, seus exercícios, sua higiene pessoal, a sua saúde pessoal. 2. Mesma história. Saúde. Saúde social, ou seja, você tem que ter esse relacionamento com as pessoas de forma saudável, ou seja, você tem que ter uma saúde social. Se você não tem, comece a lutar, batalhar para ter um relacionamento melhor com as pessoas que estão à sua volta. E isso vai ajudar você a se alinhar para ter essa saúde que nós estamos falando. O terceiro é aquela coisa do que eu falei, né? Espiritual. Aqui não vou dar para escrever porque tá muito embaixo aqui. A saúde espiritual, ou seja, você tem que estar bem e alinhado nas suas atitudes com aquilo que eles chamam de... Eu tenho que estar bem com a visão dos espíritos que estão à nossa volta. Ele tem que estar... minhas atitudes... Aí, ó, só gravar um vídeo e a sincronicidade já aparece aí. Ou seja, aonde eu estiver eu tenho que estar tomando atitude sabendo que eles estão me observando, que os espíritos estão me observando. Chame de anjo, de Deus, o que você quiser, mas há um aspecto espiritual observando suas atitudes, milimetricamente. Não há um fio de cabelo das suas atitudes que não esteja sendo observado. Então eles querem que você esteja aprendendo, eles querem que você esteja evoluindo, que você não esteja aqui perdendo o seu precioso tempo, que você tanto precisa. Você vem para cá principalmente para despertar essa consciência dentro da matéria. Quanto mais você desperta aqui, mais lúcido você fica do outro lado. Mais seus limites aqui ampliam aquilo que você é do outro lado. Então aqui nós viemos, ficamos limitados no corpo físico, não conseguimos voar, não conseguimos fazer um monte de coisa, não temos telepatia, tudo a gente tem que desenvolver aqui. E quanto mais desenvolvemos aqui, mais nos fortalecemos do outro lado. Quando estamos fora do corpo, mais lúcidos a gente vai ficando. E vai percebendo o quanto que a gente pode despertar nossa força, nossa energia, que nós somos como Cristo, por exemplo. Nós hoje não, mas o caminho, o que ele deixou para nós como legado é que tipo, olha, você pode ser exatamente assim também. Tá? Então o caminho é igual para todo mundo. Então Chakana, acima de tudo, simboliza simbiose com a natureza. Ou seja, a gente está falando aqui de vários processos, né, de religar. Religar o quê? Com essa energia social da comunidade, com pessoas. Né? Não evitá-las, mas sim aprender a lidar com elas e tornar-se superior a isso. Também tem a questão de se ligar novamente ao mundo espiritual, ou seja, através das nossas orações, da nossa fé, a convicção de que assim, parte da nossa vida
é espiritual. Quando a gente dorme, a gente vai para esse mundo espiritual, a gente vai fazer alguma coisa. Já falei para vocês, todo mundo que sai, quando dorme, sai do corpo. E isso é muito importante você entender, porque estar bem ligado com esses espíritos, conversar com eles mentalmente, vai ajudar você quando sai do corpo a ter melhores experiências. Lá do outro lado você continua. O espírito nunca precisa dormir. O corpo sim, a mente, o cérebro, mas o espírito não. O espírito continua vagante, ele continua indo para outros lugares. Então é necessário ter, acima de tudo aqui no presente, aterrado, onde as nossas ferramentas do momento é a simbiose com a natureza, ou seja, nós temos que estar ligados à natureza. E isso, para que isso aconteça, para que você esteja ligado à natureza, é necessário novamente você mudar um conjunto de hábitos que talvez você tenha. Talvez você já seja, né? Talvez você já plante uma árvore, talvez você já faça alguma coisa nesse sentido, tá? E eu fico feliz se você estiver fazendo isso. E se não estiver, faça, tente pelo menos. Muitas árvores que você plantar não irão nascer, não conseguirão crescer. Mas a gente precisa entender que é muito importante no nosso processo existencial a gente ter essa simbiose com a natureza, esse contato com a terra, sentir e ver a natureza, a força da natureza e, acima de tudo, contemplar novamente a beleza da cor de uma flor, aquilo que a gente perdeu. O que você perdeu, seja lá o que você perdeu, tente resgatar novamente essa simbiose. Isso fará muito bem para os seus chakras, vai te religar novamente àquilo que você tem que fazer. Então é muito importante esse religar com essa simbiose da natureza, essa comunicação espiritual novamente na sua cabeça, você voltar a... É o que eu falo, quer fazer uma revolução na sua vida? Eu sempre digo, comece da onde você está. Aonde você está na sua casa, você está sem grana, você está com um problema, mas é dali que você começa. Você começa dali. Simplesmente, às vezes, plantando um vaso de planta, vendo ela crescer, cuidando, colocando um pouco de amor naquilo, mudando a comunicação com pessoas, ou seja, eu falo demais, às vezes eu fico nervoso e tal, ficando em silêncio, começando a fazer um hábito e uma rotina diferente com tudo isso. E novamente, faz tempo que você não faz uma ligação com a espiritualidade, pega um momento, senta ali e faça a sua comunicação, faça esse religar, essa yoga que eles falam, né? Conecte-se com o seu corpo, faz tempo que você não faz um alongamento, uma ginástica, um exercício, uma caminhada, faça algo por você, faça um check-up se for o caso, faz muito tempo que você não faz um exame de sangue, um exame, não vai ao médico. Se você é mulher, vai na parte ginecológica. Se faz tempo que você não procura essas coisas, é a hora de você religar, ressintonizar. E tudo isso que eu estou falando é muito importante para que você compreenda realmente o que nós estamos falando aqui. Ok? Por hoje é só, para a aula não ficar muito longa. Na próxima aula a gente continua com Chakana e vou passar outro simbolismo e outro significado para você. Muito obrigado por tua presença, serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.